Gostaria de estar saudando meus amados e queridos irmãos, amigos e também ouvintes da Palavra de Deus com a gloriosa paz do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, a glória e o louvor e também a nossa gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Seja bem-vindo aqui mais uma vez ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, faça isso. Se inscreva no nosso canal, para que a cada programação acione o sininho, mais importante também, para que você seja notificado a cada publicação aqui feita e você tenha aí a liberdade de estar decidindo, né? Tendo tempo, querendo, desejando, estar junto conosco, refletindo da palavra de Deus em cada quadro aqui que temos no canal, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Estamos aqui agora dentro do quadro Estudando Junto. E a lição, que vamos estar aí conhecendo o conteúdo, é a lição de número 4. Lição de número 4, que tem como tema promessas e obediência. Promessas e obediência. Para tanto, vamos estar orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos na tua santa e gloriosa presença. Pedimos, Senhor, perdão dos nossos pecados que temos cometido. Queremos, Senhor, te agradecer por esta tão grande salvação, pelo nosso nome estar escrito no livro da vida, pela esperança que temos de que a qualquer momento o Senhor deve buscar. Esta é uma promessa que o Senhor tem deixado para cada um de nós, a iminência da tua volta. Por isso, Senhor, aguardamos ao Senhor a qualquer momento. Aqui estamos, Pai, diante de mais uma lição que vai estar falando nesse trimestre, na questão temática, sobre as tuas promessas. Dá-nos o seu entendimento a cada uma dessas aulas, a compreensão, para que não venhamos estar guardando que nunca vai chegar, Pai. Mas que possamos estar centralizado em cada promessa que diz respeito, Senhor, a cada um de nós, tanto na individualidade como corpo da tua igreja, teu povo, que se encontra inserido tanto no Novo Testamento, e quem sabe também aquelas que ainda já estariam, Senhor, ali no Antigo Testamento, relacionado a cada um de nós, e que ainda não se cumpriu. Faz isso, Senhor, em nossas vidas, ajuda-nos por intermédio, Senhor, da tua misericórdia, do teu poder, e dai-nos, Senhor, a graça de crescermos cada dia mais no conhecimento, Senhor, e também na graça que diz respeito ao Pai, colocarmos em prática tudo aquilo que precisamos colocar em prática. Ajuda-nos, Senhor, porque o Senhor mesmo nos disse, o Senhor mesmo nos deixou claro, dentro dessa, no que diz respeito a essa questão e tantas outras, que nada poderíamos fazer sem ti, Senhor. Faz isso em nossas vidas. É que nós oramos, te damos graça por tudo. Amém. Vamos estar aqui abrindo a lição. Deixa eu abrir aqui o... Está aqui abrindo o PowerPoint. Promessas e obediência. O textuário nos diz: se me amardes, guardareis o meu mandamentos. Verdade prática. A obediência a Cristo demanda bênçãos espirituais que influenciam diversas áreas da vida. A obediência a Cristo demanda bênçãos espirituais que influenciam diversas áreas da vida. Eu queria tomar aqui já de início uma delas, baseado no textuário de cima, que no que diz respeito a uma intimidade com o Senhor, a uma intimidade com Deus, precisamos amar a sua palavra, precisamos guardar a sua palavra, precisamos colocar em prática a sua palavra. Quando fazemos isso, diz João 14, 21, que é uma oportunidade que temos
de poder demonstrar na íntegra, em sinceridade, o amor que temos por Deus. E quando é que isso pode acontecer? Dentro das vertentes que o Senhor nos deixa na sua palavra, é guardarmos a sua palavra e praticarmos. Vamos ler lá em João, capítulo 14, versículo 21. 14, versículo 21. Tá bom? Lemos o 15 aqui, mas vamos ler o 21. Aquele que tem o meu mandamento, olha só, e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei, olha só, olha agora a promessa, e me manifestarei a ele. Então esta promessa aqui, pela qual eu deixei aqui como exemplo, é uma das promessas que está atrelada à obediência. Se nós formos obedientes ao Senhor, e isso em amor, não por medo, porque o amor lança fora o medo, logo teremos a condição de podermos, deixa eu voltar lá para vocês verem, né, que eu acabei tirando, né? Tá aí, ó. Aquele que tem o meu mandamento e guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei, olha só, e me manifestarei a ele. Então, logo, dependemos da obediência para que possamos comungar uma comunhão estreita com o Senhor Jesus em nossas vidas. Deuteronômio 29, 9 a 12, Hebreus 8, 6 a 13. Estas são as palavras do concerto que o Senhor ordenou a Moisés na terra de Moabe, que fizeste com os filhos de Israel, além do concerto que fizera com eles em Horebe. Guardai, pois, as palavras deste concerto e cumpri-las, para que prosperei em tudo quanto fizerdes. Vós, todos, estáis perante o Senhor vosso Deus, os cabeças de vossas tribos, vossos anciões, vossos oficiais, todo homem de Israel. E os vossos meninos, as vossas mulheres e o estrangeiro que está no meio do teu arraial, desde o achador da tua lenha até o tirador da tua água, para que entres no concerto do Senhor, teu Deus, e no teu juramento que o Senhor teu Deus hoje faz contigo. Hebreus diz: mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor concerto, que está confirmado em melhores promessas. Porque se aquele primeiro for irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para o segundo. Porque repreendendo-lhes disse: eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel, com a casa de Judá, estabelecerei um novo concerto. Não segundo o concerto que fiz com seus pais, porque esse eles quebraram, né? Não poucas vezes. No dia em que os tomei pela mão para o tirar da terra do Egito. Como não permaneceram aqui, a confirmação, naquele meu concerto, eu para ele não atentei, diz o Senhor. Porque este é o concerto que depois daquele dia farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu entendimento, em seu coração as escreverei, e eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. E não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: conhece o Senhor? Porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Dizendo: novo concerto, envelheceu primeiro. Ora, o que foi tornado velho e se envelheceu, perto está de acabar. Introdução: a Bíblia apresenta uma relação entre promessa e obediência. Ao longo da Escritura, percebemos que a obediência é um princípio divino, que não caducou no Novo Testamento. Ela continua sendo requerida por nosso Senhor para vivermos promessas específicas de Deus nesse mundo. O Deus que prometeu no Antigo Testamento é o mesmo que promete no Novo, e ao mesmo tempo exige do seu povo obediência à sua palavra. Entretanto,
quais são os termos da obediência do novo concerto, conforme revelado no Novo Testamento, é o que estudaremos nesta lição. Entretanto, quais são os termos da obediência no novo concerto, conforme revelado no Novo Testamento, é o que estudaremos nessa lição. Então vamos conhecer tudo aquilo que está atrelado sobre, a homologação do alto, de Deus, no que diz respeito ao nosso momento da igreja. Primeiro ponto, a obediência no Antigo Testamento. O concerto de Horebe, foi feito por Deus com o povo de Israel no deserto de Horebe. Era uma reafirmação das promessas que ele havia feito a Abraão e seus descendentes. No deserto de Horebe, também denominado de Sinai, ficou patente que o concerto divino exigia a santa obediência do povo para que fosse bem sucedido entre as nações. Se diligentemente ouvirdes a voz de guardares, olha só, o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar entre todos os povos, porque toda a terra é minha. Pela santa obediência, o povo seria um reino sacerdotal, um povo santo, ou seja, separado para Deus. A nação de Israel deveria obedecer aos mandamentos do Senhor para viver as promessas em toda a sua peregrinação no deserto. É importante nós entendermos que, no que diz respeito ao Antigo Testamento, as promessas, ela tinha a sua literalidade na questão do tempo, do momento e de vida. E abençoarei a tua amassadeira, a tua panela, o teu gado, ele seria fértil, também a semente ali da sua esposa, com respeito aos filhos. Isso tudo estava atrelado à promessa, com respeito à obediência dos mandamentos do Senhor. E tinha muitos que, frente a esta obediência, experimentariam o cumprimento, daquelas que aconteceriam posteriormente, profeticamente. Porém, Israel, ele não cumpriu. Ele deixou de ser objeto de muitas promessas, do cumprimento de muitas promessas, justamente pela falta da obediência a Deus e a quebra deste concerto. Como diz ali Êxodo 20, de 1 a 17. Segundo subponto do primeiro ponto, concerto nas campinas de Moabe. Muitos anos se passaram depois do concerto de Horebe, e a maioria dos peregrinos havia perecido no deserto. Então Moisés reuniu novamente o povo, agora na campina de Moabe, pois uma nova geração estava prestes a entrar na terra prometida. Aqui é até bom, eu não abri para você, Aqui é até bom parar, por quê? Porque aqui já está a confirmação do que falamos quase agora. Muitos, por falta de obedecer ao Senhor, eles não entraram na terra prometida. E ainda em obstinação, quando o Senhor falou que não era para subir, aquele monte, aquele confrontamento, eles fizeram isso e ali foram frustrados. Muitos morreram, outros fugiram. E a partir daquela desobediência, muitos, os pais, aqueles até a idade ali que Deus tinha determinado, estabelecido ali, de 21 anos, se eu não me estiver equivocado, para baixo, iriam morrer no deserto. Por quê? E não entrar na terra prometida. Mas por quê? Por conta da desobediência, onde a carta de Paulo, a carta aos Hebreus, do escritor aos Hebreus, trata desse assunto no capítulo 4, se eu não tiver equivocado. Continuando aqui, Estas são as palavras do concerto que o Senhor ordenou a Moisés, na terra de Moabe, que fizesse com os filhos de Israel, além do concerto que fizera com eles em Horebe. A exposição básica desse concerto pode ser vista em Deuteronômio 4 a 26, 19. Capítulo 4 ao capítulo 26, até o versículo 19. Bem como sua ênfase nas bênçãos e maldições, do capítulo 27 a 30 do mesmo livro. Tudo nesse concerto dependeria da fidelidade do povo de Israel aos mandamentos divinos. Terceiro subponto, as promessas
provenientes da obediência. O conceito de Moabe mostra uma lista de promessas que seriam proferidas no Monte Gerizim. Bênção no campo, na cidade, na procriação, na vida doméstica, ao entrar e sair da terra. Em todas as áreas da vida dos judeus, as bênçãos divinas seriam derramadas como consequência da obediência ao mandamento divino estabelecido no conceito proferido por Moisés. Também é verdade que as maldições seriam proferidas no Monte Ébal como consequência da desobediência ao mandamento do Senhor. Portanto, no Antigo Testamento vemos que a obediência tinha uma relação direta ao cumprimento de uma promessa na vida do povo de Israel. O conceito de Deus com os israelitas, auxílio bibliológico, vamos ler aqui que eu separei para cada um de nós, tá bom? Acrescentar a esse conteúdo. O conceito de Deus com os israelitas, auxílio bibliológico. As promessas de Deus neste conceito eram basicamente as mesmas que foram feitas a Abraão. Deus prometeu que daria aos israelitas a terra de Canaã depois de libertá-los da escravidão do Egito, e que ele seria o seu Deus e os adotaria como seu povo. Deuteronômio 5:2, Êxodo 6, 7, 5, 19, 7, 5 e 19, 6. Depois Deus revelar os 10 mandamentos e muitas outras leis do conceito, os israelitas juraram a uma só voz: todas as palavras que o Senhor tem falado, faremos. Sem essa promessa solene de aceitarem a norma da lei de Deus, o conceito entre eles e o Senhor não teria sido confirmado. Terceiro aqui, dentro desse auxílio, essa resolução de cumprir a lei de Deus continuou como uma condição prévia do concerto. Somente pela perseverança na obediência ao mandamento do Senhor e do sacrifício determinados por Deus no concerto, é que Israel continuaria como uma possessão preciosa de Deus. Igualmente continuaria a receber as suas bênçãos. Isso nós vemos aqui quando nós lemos em Isaías capítulo 53, se eu não estiver equivocado, versículo 4. Capítulo 53. Não foi 53, não. Deixa eu ver aqui se eu me lembro. Capítulo 43, melhor dizendo. Olha só. Mas agora assim diz o Senhor, que te criou, Jacó, e que te formou, ó Israel: não tema, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo; quando pelo rio, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimará, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador, olha só. Por teu resgate deu o Egito, em teu lugar a Etiópia e Seba, visto que foste precioso aos meus olhos, e és digno de honra, e eu te amo, portanto darei homens por ti, povos da tua vida. Então o Senhor lhe diz aqui que eles eram preciosos para Deus. Exemplo de que lemos aqui no auxílio biológico, isso enquanto eles cumprissem o mandamento do Senhor. Eles seriam propriedade peculiar de Deus. Por isso que ao princípio da obediência, ele estará sempre atrelado, amados, à nossa obediência a Deus. Então que nós possamos compreender, né, essa verdade e essa importância. Continuando aqui, aliança, pacto, concerto ou acordo. Hebraico, berit. A palavra corresponde do Novo Testamento diateque, definida como disposição legal de bens pessoais. A aliança é algo que une as partes ou obriga uma parte à outra. Embora existam implicações legais associadas à aliança, o aspecto relacional da aliança é mais bem entendido como uma relação com as ilegalidades relacionadas. Embora o tema da aliança seja menos difundido no Novo Testamento, seu significado cristológico é profundo. O Novo Testamento destaca o papel messiânico significativo de Cristo em relação às alianças.
Amplie mais o seu conhecimento lendo o dicionário bíblico Becker, editado pela CPAD. Tá bom? Então, prosseguindo aqui, segundo ponto, a obediência no Novo Testamento. Vimos a questão do princípio da obediência no Velho Testamento. Agora, deixando claro, né, aqui para cada um de nós, né, à luz da palavra de Deus, que dentro do Velho Testamento tinha promessas que dependiam unicamente do Senhor. Um exemplo delas é quando Deus fez a promessa para Abraão que libertaria ele ali, a sua nação. Abraão já não estaria mais vivo, mas a nação israelita, semente de Abraão, ficaria cativa ao Egito por 400 anos. Depois o libertaria. Deus, fazendo esta promessa a Abraão, diz-nos a Escritura que ele teve um sono profundo. Ali foi cortado, Deus falou para ele trazer os bezerros, ele trouxe, né, as pombas, e ele ficava enxotando. Depois caiu um sono profundo em Abraão, e diz que a tocha de fogo passou entre ali aquele animal cortado no meio, como princípio cultural da época, né, com respeito ao comprometimento daquela aliança e daquele concerto quando era feito entre os homens. Os dois passavam pelo meio do animal, né, dando a entender ali, né, o comprometimento quanto ao cumprimento daquele acordo, daquela aliança que fizeram entre um e outro, pelo custo da quebra, com respeito a perder a própria vida, ao custo da morte. Porém, quando diz respeito a essa promessa a Abraão, somente Deus. Essa tocha de fogo, ela representaria ali um compromisso que era único, não dependia de Abraão. Mas Deus já tinha deixado claro que aquela promessa se cumpriria. E isso não dependeria já de Abraão, porque também Abraão não estaria vivo. Porém, quanto à questão dele ser a semente, dele ser uma bênção, de Deus, de todas as famílias serem abençoadas pela semente de Abraão, ele precisou obedecer, sair do meio da sua parentela, sair do meio da sua pátria ali, da sua nação, e ir para a terra que Deus tinha dito. Porém, com respeito à promessa que Deus deixou de maneira escatológica a Abraão, revelando que seu povo, né, a semente o povo da sua semente, estaria ali cativo no Egito, não dependia de Abraão. Somente aquele conceito dependia unicamente de Deus cumpri-lo. Então é isso que temos que entender. Também no Novo Velho Testamento existem promessas que era somente dependiamente do cumprimento de Deus, sem qualquer condicional para Abraão. Como também outras que o Senhor deixou para o povo de Israel. E aqui nós vamos ver como também aqui eram pendentes à obediência. E a obediência também no Novo Testamento também tinha o mesmo princípio. Vamos conhecer agora o conteúdo. Um novo concerto. Hebreus 8 apresenta os pactos do antigo concerto, mostrando quanto eles apontam para o perfeito ministério do Senhor Jesus. Ali vemos que o relacionamento entre Deus e o seu povo se dava por meio de uma fé manifesta pela obediência ao mandamento da lei e observação ao sistema de sacrifício do Antigo Testamento. Contudo, o profeta Jeremias profetizou que chegaria o momento em que Deus instituiu um novo pacto e que a sua lei se estabeleceria no interior da pessoa, isto é, no coração. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porém, observe que não tem um condicional. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Esse já deu princípio no Pentecoste. Agora a lei, ela está em nós. Escrita em nossos corações. E pela presença do Espírito Santo, do novo nascimento, nós sabemos o que precisamos fazer. Entendemos o que agrada a Deus. Porque Ele nos dá a entender. Da mesma forma que ali Deus falou através de Jeremias, que não precisava que ninguém ensinasse, desde o velho até o mais novo, também João fala que aquele que tem a unção não necessita de que ninguém o ensine. Isso fala da compreensão, né, do relacionamento com Deus, da realidade do sacrifício
de Cristo Jesus no Calvário. Tudo isso feito e realizado pelo Senhor para com a nossa vida. Então tudo isso nos traz um conhecimento que não precisamos entender, porque nós já compreendemos e por esta fé nós convivemos em relacionamento com o Senhor. Segundo subponto, Jesus Cristo, o mediador. O Senhor Jesus é o mediador que estabelece o novo concerto, o novo pacto profetizado pelo profeta Jeremias. Em vista disso, podemos afirmar que o novo pacto é uma promessa de graça, olha só, e amor de Deus aos que o respondem com arrependimento e fé à oferta da salvação. Assim, o relacionamento de obediência, deixa eu voltar aqui que não está para você, né? Vou ler novamente. Jesus Cristo é o mediador. O Senhor Jesus é o mediador que estabelece um novo concerto, novo pacto profetizado pelo profeta Jeremias. Em vista disso, podemos afirmar que o novo pacto é uma promessa de graça e amor de Deus aos que respondem com arrependimento e fé à oferta de salvação. Assim, o relacionamento de obediência entre o salvo e Deus se dá nos termos do novo concerto, em que o Senhor Jesus é o verdadeiro mediador. Então, a nossa obediência agora, ela é em amor, em gratidão, em uma plena compreensão desta salvação em graça, deste favor imerecido. Porque a Bíblia diz que todos pecaram, destituídos, nos encontrávamos, né, do reino de Deus, do relacionamento com Deus, de uma comunhão com Deus. Isso, qual era a causa dessa barreira? Diz Isaías capítulo 59, versículo 2, se eu não estiver equivocado, que é o pecado. O pecado é que nos separa, porém, diante desse entendimento e pela atitude do arrependimento sincero e fé à oferta da salvação pela consumação do Calvário, operada pelo Senhor Jesus, aí passamos a fazer parte do povo do Senhor. Seremos também sacerdócio, um povo santo, a nação escolhida e um povo santo para ofertar sacrifícios a Deus de louvor. Louvado seja, engrandecido seja o nome santo do Senhor. Continuando. Terceiro subponto, a obediência no novo concerto. Os ensinos do Novo Testamento mostram que fé e obediência andam lado a lado. Nosso Senhor ensinou: se me amares, guardareis o meu mandamento. Então observe o que foi dito antes. Hoje, agora, o Novo Testamento não é uma obediência atrelado a bênçãos, mas é uma obediência atrelado a um sentimento, a uma voluntariedade, em amor. Como disse, nem temor, mas em amor. Porque aquele que tem um encontro com o Senhor Jesus, ele passa a ter a semente de Deus, a presença do seu Espírito Santo, aquele que o Senhor Jesus disse que é o Espírito da verdade e que nos guiaria em toda a verdade. E nós temos o desejo de fazer a vontade de Deus a partir desta graça e desta presença maravilhosa em nossas vidas. E queremos sim, mas como? Por amor. Nem sequer esperamos nada do Senhor, a não ser a condição dele nos dar, nos condicionar pela sua graça a vivermos estes mandamentos. Vivemos estas leis, que são leis, pela qual entendemos que ao obedecê-la, ao vivenciarmos, ao praticá-la, experimentaremos em plenitude, né? Em plenitude, como diz Paulo, não se conformando com esse mundo, mas tendo a mente transformada, experimentaremos a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Louvado seja, engrandecido seja o nome santo do Senhor. Essa expressão guardareis também pode ser substituída por obedecereis. Isso significa que o nosso amor pelo Salvador,
que foi primeiramente obediente ao Pai, não pode ser apenas de palavras, mas em ato de obediência. Dessa forma, podemos desfrutar de bênçãos espirituais provenientes de uma vida de obediência a Deus e a sua palavra. Terceiro ponto, bênçãos provenientes da obediência a Cristo. Bênçãos espirituais. No Novo Testamento é o Espírito Santo que rege a vida dos que fazem parte do novo concerto por meio de Jesus Cristo mediante a fé. Aqui já está dizendo, o Espírito Santo é que rege a nossa vida. Nesse contexto, aprendemos que uma vida de obediência a Cristo mediante a obra, olha só, do Espírito Santo, demanda bênçãos de natureza espirituais que abarcam todas as áreas da nossa vida, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E é justamente por essa graça, por a presença do Espírito Santo, é que nós passamos a ser participantes de todas as bênçãos espirituais que se encontram unicamente nele, na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor. Vamos ler lá essa promessa? 1 Coríntios, capítulo 3, se não estiver equivocado, senão é o 2 Coríntios. Não, então é 2 Coríntios mesmo. Vamos para 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 3, ou capítulo 1, melhor dizendo, versículo 3, ó. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da misericórdia, Deus de toda consolação. Então era o primeiro mesmo. Estou toda hora equivocando aqui. Capítulo 1, versículo 3. Também não. Capítulo 3. Também não. Então foi 2 Coríntios. Está em 2 Coríntios, eu tenho certeza disso e vamos achar. Primeiro capítulo 1. Ah, tá. Efésios. Capítulo 1, versículo 3. Ó. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, qual nos abençoou, olha só, com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes, ó, em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensível diante dele. Agora, olha sempre essa palavra recorrente, em amor. Nesse, está aqui, 2 Coríntios 3, 4 a 6. Mediante a fé. Vamos lá. Vamos ler lá? Coríntios 3, 4 a 6. 2 Coríntios 3, 4 a 6. Vamos ver se é a mesma coisa de Efésios. 3, 4. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas da nossa capacidade, olha só, vem de Deus. Então, já está atrelado essa condição de sermos participantes da bênção do Senhor, justamente por conta da presença do Senhor em nossas vidas. Nesse contexto, aprendemos que uma vida de obediência a Cristo, mediante a obra do Espírito Santo, demanda bênçãos de natureza espiritual que abarcam todas as áreas da nossa vida, como lemos aqui. Segundo o subponto, justiça e paz. Quem obedece a Cristo vive piedosamente em sua presença e em justiça. Dessa forma, temos uma vida de retidão proveniente da fé e da obediência a Cristo, pois fomos justificados e santificados por Deus. Então, a paz que excede todo entendimento torna-se uma realidade em nós. É aquela paz que o Senhor Jesus falou ao seu discípulo: deixo-vos a paz, minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Assim, a obediência a Cristo gera em nós justiça e paz em meio à turbulência deste mundo. Terceiro subponto, alegria no Espírito Santo. A alegria proveniente de uma relação com Cristo é a marca da vida de quem anda na justiça e tem paz de Cristo. A Bíblia mostra que a alegria é fruto do Espírito Santo. Conforme nos ensina a Escritura, essa alegria não está condicionada aos ambientes externos da nossa vida, mas a consequência de uma vida cheia da presença do Espírito Santo. A presença do Santo Espírito nos enche de alegria.
o auxílio teológico, isso aqui também, né? Para nós conhecermos o novo concerto. Jeremias profetizou que no tempo futuro Deus faria um novo concerto, o melhor concerto com o seu povo. Jesus é quem instituiu o novo concerto, o Novo Testamento. Ambas as ideias estão contidas na palavra grega diatek, e seu ministério celestial é incomparavelmente superior ao dos sacerdotes terrenos do Antigo Testamento. O novo concerto é um acordo, promessa, última vontade e testamento, e uma declaração do propósito divino em outorgar graça e bênção àqueles que se chegam ao Senhor mediante a fé obediente. Estabelecido o novo conceito em Cristo, o antigo conceito se tornou obsoleto. Não obstante, o novo conceito não invalida a totalidade da escritura do Antigo Testamento, mas apenas que pacto mosaico, pelo qual a salvação era obtida mediante a obediência à lei e ao sistema de sacrifício. O Antigo Testamento não está abolido. Boa parte de sua revelação aponta para Cristo. Por ser a inspirada palavra de Deus, é útil para ensinar, repreender, corrigir, instruir na retidão. E uma das promessas que estão atreladas ao Antigo Testamento, elas continuam no Novo Testamento. Um exemplo é a obediência dos filhos aos pais, como diz Efésios, capítulo 6. Paulo relembra dela, como ainda pertinente ao tempo do Novo Testamento, quando ele diz aqui, capítulo 6, versículo 2, ele diz aqui, honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Então, logo, há muitas promessas, né, que ainda têm o seu princípio, não só o seu princípio, mas o benefício dela durante o Novo Testamento ainda. Princípios que se caracterizam e são princípios eternos, como a obediência ao Pai. O Antigo Testamento não está abolido. Boa parte de sua revelação aponta para Cristo. E por ser a inspirada palavra de Deus é útil, como já lemos, né? Vamos para a conclusão então. Nesta lição, estudamos a respeito da obediência como relacionamento com Deus, tanto na perspectiva do Antigo Testamento quanto do Novo. Vimos que, a despeito do novo pacto ter superado o antigo, o princípio da obediência a Deus é a sua palavra, permanece o mesmo. Dessa forma, a promessa de justiça, paz e alegria no Espírito Santo para quem obedece ao mandamento do Senhor Jesus. São promessas condicionadas à nossa obediência a Cristo. E eu queria levar, nesse final aqui, nós lemos primeiro 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14, que fala, da nossa comunhão com o Senhor, que está atrelada a uma obediência, um mandamento, e diante dessa obediência, Deus passa a ser como um pai para nós. Fora dela, fora desse princípio, ele não faz parte, ele não nos terá como filho. Olha só o versículo 14. Que harmonia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o crente com o incrédulo? E que consenso tem o santuário de Deus com os ídolos? Pois nós somos santuário do Deus vivo. Como Deus disse, nele habitarei e entre eles andarei. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Agora olha só a ordenança. Pelo que sai, é um imperativo, vós do meio deles. E ele diz ainda, e separai-vos, diz o Senhor, e não toquei coisa imunda. E eu vos, a partir daí, da obediência, eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós serei para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Logo, ali nós vemos uma promessa atrelada a uma obediência imperativa do Senhor. Deus não vai ter aqueles que os têm como pai, vivendo uma vida sobre uma questão de negligência, tendo consenso com as coisas do mundo, fazendo conluio ao pecado, aqueles que aborrecem a Deus, aqueles que zombam do Senhor, aqueles que são escarnecedores de Deus. Se assim estivermos em conluio com estes,
Deus não nos terá como filho. Precisamos sair do meio deles. Isso não está falando do desprezar a eles, mas deixar claro para eles até mesmo que nós agora servimos a Deus. E para que possamos compactuar com eles sobre um relacionamento mais estreito, eles precisam se voltar também para Deus. Porque fora disso, não podemos compactuar com o pecado, que é o testemunho prático de vida deles, dia após dia. Na questão do palavrão, na questão da mentira, na questão da leviandade, da obscenidade e de tudo mais. Precisamos da idolatria, como diz ali, e tantos outros. Precisamos ser separados. Sai do meio deles, né, e separai. Aí sim, Deus diz, e eu vos receberei como filho. Amém? Aqui foi só um exemplo, né, fechando aqui o nosso conteúdo, né, conhecimento do nosso conteúdo aqui da lição, né, da terceira lição aqui, em que aqui temos conhecido sobre promessa e obediência, né? Vamos ver aqui sobre promessas e obediência, tá bom? Que Deus, por intermédio de Jesus, nos abençoe. Vamos estar orando. Um abraço a todos, tá bom? Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos na tua santa, gloriosa presença. Pedimos, Senhor, perdão dos nossos pecados. Queremos, Senhor, te agradecer por esta tão grande salvação pela qual o Senhor tem nos concedido. Por intermédio da fé, na obediência do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. Te agradecemos, Senhor, por este conteúdo. Abençoa ali, Pai, no próximo domingo estaremos em sala de aula, para que ali possamos acrescentar muito mais e que o Senhor nos ajude a viver a prática, porque desejamos que esta comunhão com o Senhor seja cada dia mais, Pai, Senhor, estreitada, alicerçada, fortalecida, para que as bênçãos, Senhor, que são atreladas a esta comum obediência em amor, seja um fato permanente, constante e público em nossas vidas, Pai. Guarda-nos do farisaísmo, do legalismo, da religiosidade vazia. E dai-nos um coração, Senhor, temente, tremente a Ti e um coração de um filho em obediência, Pai. Porém, em amor, Pai. E não, Senhor, como por medo, por temor, por tremor, por questão do castigo, mas por questão da compreensão, Senhor, do Teu grande amor revelado ali na cruz do Calvário. Faz isso, ó Pai, nos ajuda cada dia mais a compreender este valor. Ó Pai, estamos dispostos de coração e com alegria, Pai. Sermos obedientes à Tua palavra. Faz isso, Senhor, em nossas vidas, porque somente o Senhor pode fazer isso para que nós venhamos nos tornar irrepreensível, para que nós sejamos, ó Pai, verdadeiramente santificados no nosso corpo, alma e espírito. É o que nós pedimos, ó Pai. Eu te agradecemos por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém.